Olá, olá, querido aluno que vai fazer concurso público, em especial, galera, da PM Santa Catarina, prova marcada para agosto. Sobre a redação, eu tenho uma aula muito importante para você hoje, porque eu vou mostrar para e passo todo o planejamento e um exemplo de redação dentro de um tema que caiu aí na PM do Alagoas em 2021, para PM, feito pela Sebrasp. Então a gente vai ver para e passo como é que a Sebrasp cobra. E eu vou corrigir com você essa redação e mostrar todos os elementos importantes que são, afinal de contas, decisivos para a sua vida. Então, fica até o fim, dá um joinha, manda recados para o prof aí, que eu vou dar uma aula hoje que é fundamental para você entender como é que você vai fazer para chegar naquele nível de excelência que a gente está buscando, de 0 a 10, você tem que entrar na casa dos 8, 8,5 ali, para conseguir um nível de concorrência, de competição bem legal. Tá bom? Então, olha só. Meu nome é Antônio Ricardo Russo, eu sou professor de língua portuguesa, jornalista, professor universitário, trabalho com produção textual há mais de 30 anos e eu quero mostrar para vocês algumas coisas importantes sobre a dissertação e, digamos assim, que são aquelas coisas que o prof briga há mais de 30 anos com vestibulandos, concursandos, na hora da produção textual. São alguns conceitos importantes para a gente entender como é que se faz um bom texto. Um bom texto exige técnica, mas são vários passos que precisam ser dados para nós entendermos a técnica. E não adianta você ficar assistindo esse vídeo e assistindo modelos de redação se você não praticar. Então, é muito importante que você também pratique a redação, até porque no dia da prova você vai ter pouco mais de 1 hora para fazer tudo bonitinho. E eu vou mostrar o caminho desse planejamento, a técnica, como funciona. E depois disso você tem que praticar. Então essa proposta que eu estou colocando aqui é uma proposta que caiu em 2021, belo modelo, uma série de elementos que vão ser muito úteis para vocês que vão fazer PM também, porque são conceitos que vão aparecer, muito provavelmente vão aparecer nessa redação. Então são discussões aqui que estão em torno dos elementos que estão no edital, como possíveis temas, né, como assuntos que podem cair. E eu vou fazer a leitura dentro da técnica Sebrasp, ou seja, como a Sebrasp corrige. A gente conhece a correção do Sebrasp, sabe como é que o Sebrasp funciona, então a gente vai dar uma olhada de perto e mostrar quais são os componentes fundamentais. Bom, dentro disso, a minha briga essencial é mostrar para vocês que o mais importante é o planejamento da redação e não os esqueletos prontos, né? Eu costumo dizer que esqueleto pronto não vai nos dar essa nota de excelência que a gente está buscando aí. Então, é uma série de equívocos aí que a gente encontra por tudo que é parte e eu preciso deixar bem claro para você como é que se produz um bom texto. Então, qual é a função do professor? A função do professor é ensinar, é isso que eu vou fazer, vou ensinar você a fazer um bom texto dentro da técnica. Não adianta você só querer decorar coisas. Então, me acompanha até o fim, eu vou mostrar para e passo como é que funciona a coisa. Então, primeiro elemento, tá bom? Então, eu estou no dia da prova, e eu preciso fazer uma boa redação. Como é que eu começo, professor? Você começa interpretando corretamente os textos de referência, né? Que são chamados os textos de apoio. Então, o Sebrasp trabalha assim, porque o Enem trabalha assim, não foram eles que inventaram isso, o Sebrasp faz também Enem, aliás, esse ano, de novo, é Sebrasp quem vai fazer a correção do Enem. Eu fui treinado durante 10 anos pelo Sebrasp, aí, praticamente, para Enem, então eu conheço muito bem essa dinâmica aqui. Então, olha lá, aparecem 2 textos de apoio, vai depender muito dos textos de apoio, podem ser maiores, menores, mas eu quero deixar claro para você que quanto maior for o texto de apoio, melhor, porque é deles, né, dos textos de apoio, que a gente tira elementos para construir a nossa proposta. Legal? Então, vamos lá. Estou no dia da prova, tá me acompanhando aqui. A primeira coisa que eu tenho que fazer é interpretar corretamente a proposta. Então, eu vou passar meus olhos, tem 2 textos de apoio, e eu tenho aqui 2 elementos, né? 2 ou 3, é isso que vai acontecer com você agora em agosto, PM Santa Catarina, né? 2 ou 3 tópicos que vão aparecer e que necessariamente deverão estar postos na sua redação obrigatoriamente, senão você estará tangenciando, e se você tangenciar qualquer um desses tópicos aqui, você está fora. Só isso, você está fora do certame, né? Então, considerando os fragmentos do texto acima com caráter unicamente motivador, quer dizer, bem dentro daquela nomenclatura Enem que Sebrasp sempre usou, né? Textos motivadores,
Redige um texto dissertativo. Aqui não diz se é dissertativo, argumentativo, expositivo, ou seja, isso é secundário para nós. Tem que ser uma dissertação. Com argumentos, ou melhor, com ideias completas. É isso que a gente precisa ter. Ideias completas. Eu vou mostrar na prática como é que se faz isso, tá? Então me acompanha até o fim. É super técnica a aula de hoje. Então, eles colocaram aí um título, o papel do policial militar na sociedade contemporânea. Esse é o título, vamos chamar isso de um assunto, porque ele é amplo, e depois vem 2 temas que são mais restritos. Então vamos chamar o assunto, vou usar a nomenclatura Enem, tá? O assunto é amplo, o tema é restrito. Então há um assunto amplo com uma frase ampla, que é o papel da polícia militar na sociedade contemporânea, e aí vem 2 tópicos, ou seja, 2 temas ligados a isso. Portanto, 2 temas que são menores que o assunto. Pois bem, tá? Nem sempre vai aparecer esse assuntão lá, essa frase lá. Nem sempre isso vai aparecer para ser Sebrasp, legal? Aparecem 2, podem ser 3, e sempre vem a pontuação de cada um. Então vale 9,5 pontos cada um, certo? Ele vai corrigir isso, o avaliador, dentro de 5 caixinhas, 0, 1, 2, 3, 4, em que 4 é a nota completa de 9,5. Legal, então, como é que funciona a cabeça do avaliador? Ele vai ter que botar você na caixinha 0, 1, 2, 3, 4. 0 se você não abordar o que está sendo pedido no tópico, né? 1, 2 vai ser a média, é o que dá a redação esqueleto, 2 a média, ou seja, você pode conseguir aí desses 9,5, metade disso, legal? E 3 ou 4, que é acima da média, que é o nosso objetivo aqui. É 3, 4, 3, 4. A excelência é 4, que você ganha a nota toda integral, que seria os 9,5 pontos. Então, a cabecinha do avaliador, ela funciona dentro de 5 caixinhas. Olha só, legal? 1, 2, 3, 4. Legal? O seu objetivo é sempre chegar à nota máxima. Legal? Que é conseguir o 4, né? Ou pelo menos o 3. Tá ali na nota de competição. Legal? A promoção dos direitos humanos no trabalho preventivo e repressivo do policial militar. Formas de atuação educativa do policial militar na sociedade. Então, olha bem. O que ele está pedindo para você aqui? Segredo da coisa. Presta atenção que eu vou falar agora. É importantíssimo. Ó. Legal? Importantíssimo. Ó. O que nos importa aqui são as ligações feitas. Você tem que ligar uma coisa a outra. A brincadeira toda é como ligar. A gente vai chamar isso de progressão semântica. Uma coisa vai levando a outra, vai levando a outra, vai levando a outra. Progressão semântica. Você tem que ligar os direitos humanos ao trabalho preventivo e repressivo da Polícia Militar. Então, eu tenho que ligar uma coisa a outra. Pronto. Esse é o primeiro parágrafo de desenvolvimento. Vamos fazer assim. São 2 tópicos, 2 parágrafos de desenvolvimento. O segundo, eu vou ligar a atuação da Polícia Militar à questão da atuação educativa. Ponto. Legal? Então eu tenho que tratar isso essencialmente, não posso fugir disso. Muito bem. Agora eu volto para os textos de apoio. Aí você vai olhar esse texto de apoio com 3 parágrafos e vai dizer o que eu conheço vocês. Eu sei que vocês vão dizer, tem que ler tudo isso. Cara, isso aqui é fundamental porque ele vai nos dar um monte de exemplos super importantes que a gente vai usar. Então, o que é um texto bem trabalhado? É um texto sublinhado. Seta, sublinhado, enfim. Então, peguei minha caneta, meu lápis no dia da prova, e eu vou sublinhar o que é essencial. Então, acompanhe a leitura do prof. Vocês têm que ter paciência, gente, porque a impaciência, aquela coisa de querer fazer a coisa rápida, justamente não vai dar resultado. Você precisa ter técnica. Então, a primeira coisa, independente de qualquer outra coisa, eu vou pegar algumas ideias interessantes aqui, e vou pegar essas ideias e vou jogar no que eu chamo de banco de ideias. Eu vou sugar o que está aqui, inclusive vocabulário, porque tem muita coisa legal aqui. Então vamos lá. A segurança pública foi influenciada pela nova concepção da Constituição Cidadã, Constituição de 88. Então está ligando segurança pública à Constituição de 88, que é a Constituição Cidadã. Não esquece que é iniciais maiúsculas, né? Constituição Federal, iniciais maiúsculas, Constituição Cidadã, iniciais maiúsculas. O que trouxe reflexos para a doutrina de polícia e para a própria atividade de segurança pública. Muito bem. Para a atividade policial, pode-se citar 3 aspectos. Aliás, isso aqui tem um erro de concordância, não é pode-se citar, podem-se citar, 3 aspectos podem ser citados, né? Que está errada a concordância do texto de apoio, tá? Mas segue o baile. Quais são os 3 aspectos importantes dessa mudança? Eu posso sublinhar isso aqui porque eu posso usar. A polícia deve reconhecer o cidadão como sujeito de direitos, olha que importante. Então, o cidadão é sujeito de direitos e o cidadão tem deveres com a segurança pública. Então, ele tem direitos, tem deveres e o policial também é um cidadão. Esses 3 aspectos aqui eu posso usar.
Por quê? Porque, por exemplo, a questão do policial ser um sujeito também de direito, a gente pode colocar na conclusão, pode ser uma boa ideia para a conclusão. O que é a conclusão? Aquele momento que você pensa o seguinte, já não tem mais o que dizer, não sei mais o que dizer, vai encher aquela linguiça com coisas aleatórias. Então, eu posso usar ideias aqui, legal? Nesse contexto, tornou-se imprescindível que as forças policiais do Brasil, olha que importante, imprescindível, se adequassem, olha que bom verbo, adequassem à nova realidade. Qual é a nova realidade? Realidade, botou 2 pontos para dizer qual é a nova realidade. Ser um instrumento a serviço do cidadão. Isso tem que ser sublinhado. Então, o que é a força policial segundo o texto? Porque está aqui, está dito que é imprescindível. Está a serviço do cidadão. Essa ideia eu tenho que guardar, porque eu vou usá-la em alguma maneira, de algum modo. A corporação policial, para não repetir polícia militar, corporação policial, olha como já tem soluções vocabulares, faz parte da comunidade. Olha que importante isso aqui, ó, sublinhei. E, portanto, defende os interesses do cidadão e não do Estado. Ah, que bom isso aqui. Ou de dado do governo. Ah, que bom isso aqui também, uma ideia bem legal, hein? Ou seja, a corporação, ela defende o interesse do cidadão e do Estado, com E maiúsculo, não esquece, e não de governo. Que boa ideia isso, né? Diferenciar a corporação como um agente do Estado e não de governo, que o governo é provisório. Que bom isso aqui, hein? Tornou-se necessário ainda priorizar o reconhecimento da dignidade inerente a todo ser humano e de seus direitos, principalmente referentes à liberdade. Essa filosofia se opõe à cultura, ó, que bom isso aqui, às culturas combatentes repressivas às quais os infratores da lei são vistos como inimigos ou ameaças sociais e cuja aniquilação é considerada uma solução vitoriosa da polícia e da sociedade. Então, que boa ideia isso aqui, ou seja, uma mudança de cultura, ou seja, não a cultura da aniquilação, mas sim uma cultura que privilegia o respeito aos direitos humanos. É o que está na Carta Constitucional. Muito bem, boa ideia, mudança de cultura da repressiva e da aniquilação. Essa ideia a gente pode usar também, ela vai para o meu banco de ideias. Se considerarmos o conceito do Ministério da Justiça de que segurança pública é exercida com a finalidade de afastar o crime e a violência para preservar a cidadania, conclui-se que é indispensável que a atividade policial seja pautada no respeito à dignidade da pessoa humana. Olha que boa ideia isso aqui, ou seja, afastar o crime e a violência é promover e preservar a cidadania. Olha que ligação importante. A cidadania depende desse trabalho de combater o crime e a violência. Sem isso não há cidadania. Que boa ideia essa aqui, hein? Legal? Assim, é conclusão lógica a de que devem ser respeitados os direitos fundamentais, e você tem que saber a diferença de direito humano para direito fundamental é aquele que está na Carta Constitucional, de que seja utilizada a força por meio excepcional. Que boa ideia isso aqui, ou seja, a força só pode ser usada de maneira excepcional e proporcional. Bacana, hein? Desses 2 adjetivos, excepcional e proporcional. De que se busque a integração comunitária, olha que bom isso aqui, e de que se trabalhe com profissionalismo e neutralidade política, voltando à questão de ser agente do Estado e não de determinados governos, né? Neutralidade política. Agindo assim, a polícia garante a atuação dentro da legalidade e conquista a legitimidade. 2 conceitos importantes também que até podem ser usados numa conclusão, ó, legalidade e legitimidade. Então você não vai me dizer que não tem ideias aqui. As ideias estão aí postas, infinitas ideias aqui para a gente usar. Tudo já está recolhendo, estou recolhendo para o meu banco de ideias, que depois eu mostro para vocês. Segundo o texto, os policiais militares são agentes de transformação social, que boa ideia, colocados em um ponto privilegiado da sociedade, pois, de um lado, representam a face mais visível do Estado, olha que importante isso, eu sublinhei, é a parte mais visível do Estado, e de outro estão mais próximos da população, que isso aqui também é importante. E, consequentemente, próximos dos conflitos sociais. São profissionais que podem e devem ser os mais promissores agentes da promoção dos direitos humanos. Então, por que eles têm que ser agentes da promoção dos direitos humanos? Dada a proximidade e dado o fato de estarem sempre dentro dos conflitos sociais, pela própria dinâmica, porque são a parte mais visível do Estado. Essas ideias são muito importantes para a gente recolher e colocar, então, no nosso segundo passo, que é o nosso banco de ideias. Então, vou botar um banco de ideias bem preliminar aqui, para você ver o que eu coloquei. Olha só, eu estou
Já separei as duas caixinhas, né? Desenvolvimento 1, desenvolvimento 2. Legal? Desenvolvimento 1, eu vou dizer o seguinte, ó. Repressivo, preventivo. Isso tem que aparecer porque está naquele comando ali, não é? No tópico que é comando que tem que aparecer. Então, doutrina da Constituição Federal. O cidadão é sujeito dos direitos. Mudança de comportamento da repressão da repressão e da aniquilação para o respeito aos direitos humanos. E afastar o crime representa a cidadania. Eu posso desenvolver esses tópicos todos no primeiro desenvolvimento. Ninguém vai me dizer que não tem elementos para usar, e tem pra caramba um monte de coisa, legal? Atuação educativa da PM. O segundo tópico, né? Agência de transformação social, proximidade ao cidadão, face visível do Estado e ações educativas. Eu vou procurar, então, exemplos de ações educativas. Eu vou mostrar como é que a gente pode fazer isso. Então, o meu segundo passo foi exatamente esse, reunir essas ideias e planejar o texto. Porque a função do avaliador do Sebrasp, antes de mais nada, gente, diferenciar aquele candidato que fez uma redação automática, né, daquele que planejou o texto. Então, o planejamento é fundamental. Essa é prioridade. Tá bom? Então não adianta ficar enchendo o texto com aquelas frases vazias que vocês estão aprendendo com a redação esqueleto, né? Vale ressaltar que, eu não aguento mais, vale ressaltar. Tudo tem que ser ressaltado. Então cada linha, em cada parágrafo tem um vale ressaltar, vale destacar. Então você destaca tudo, não estou entendendo. O vale destacar e ressaltar é para você ressaltar o que é mais importante no texto. Se você coloca em todos os parágrafos um vale ressaltar, um vale destacar, tudo tem que ser destacado. Aí vira o artificialismo da linguagem. E não esquece que nessa correção, que é a correção Sebrasp, ela está privilegiando o conteúdo. Você começa com a nota máxima e vai perdendo nota conforme você vai... É diferente, você não ganha nota, você perde a nota, você sai com 10 no conteúdo, que é a nota máxima, né? De 0 a 10 é a nota da redação, você sai com 10 e vai perdendo. Conforme você tem um desvio gramatical, perde. Conforme você não completar as ideias que estão sendo pedidas, você vai perder nota. Então você sai com a nota máxima e vai perdendo. O negócio é não perder. Legal? Quando você coloca o vale ressaltar que, provavelmente, não vou dizer que vai perder com segurança, mas provavelmente você está enchendo linhas sem dizer nada. E a grande jogada é como é que você vai condensar esse monte de ideias que você está vendo aí, ó, legal, em 30 linhas. Nem consegue. Tá? Então, por isso que você não pode perder tempo com linhas, colocando coisas vazias, né? Começa com aquela primeira frase que é comum no esqueleto, que é uma frase vazia, né? É importante que a segurança pública não sei o que, né? Grande informação que é importante. Você não está ganhando nada com isso, beleza? Então, redação esqueleto, ela bate no teto, ela não chega a nível de excelência, ela serve para aquele aluno que não sabe escrever nada. Então ajuda, mas ele vai chegar para 6, 6,5, 7, quando muito, né? E não vai chegar aos 8,5, 9, que é o nível de excelência que a gente está buscando. Você entendeu isso, né? Então tem que planejar, legal? Muito bem. O que é planejar? Interpretei corretamente, agora sei o que está sendo pedido, já planejei o que eu vou colocar pelo banco de 10 em cada um dos parágrafos, agora eu vou para a minha redação. Vamos lá, me acompanha aí então. Vou jogar na tela. Vamos ver se eu fico pequenininho aqui embaixo. Estou ali, pequenininho aí para você você não escapar de mim. Vamos lá. Olha só, a introdução tem que ser o espelho daquilo que vai ser abordado. Então ela tem que aparecer todos aqueles elementos que estão ali nos temas pedidos, que são 2 tópicos, legal? Então vamos começar pelos direitos humanos, que é o tema central, e junto à polícia militar, né? Os direitos humanos são uma conquista das sociedades modernas, ótimo, e estão consagrados como fundamentais em nossa Carta Magna. Então, vou falar de direitos humanos. As polícias militares, por serem parte da sociedade, devem estar atentas a esses preceitos. Quais são os preceitos? Estou ligando coesão textual com os direitos humanos. Em todas as ações repressivas ou preventivas. Então, agora eu estou tratando do primeiro tópico, que é polícias militares, ações repressivas e preventivas e direitos humanos. Os elementos estão todos postos aqui. Está faltando ainda a questão educativa. Então, vamos lá. Nesse sentido, coesão textual, dadas as características intrínsecas dessa força do Estado, para não repetir polícia militar, é fundamental que a força do Estado, é coesão textual, você vê que a gente tem que ter recursos, para não repetir polícia militar, né? Ela se aproxime o máximo possível da comunidade por meio de ações educativas. Está posto tudo aí, ó. Legal? Então, agora apresentei a perspectiva de trabalho, não posso frustrar a perspectiva de trabalho, ou seja, esses elementos precisam estar postos aí.
Ó, professor, e precisa de repertório? Já dei repertório, que é a própria Constituição. Mas a gente pode melhorar se você quiser trazer mais repertórios. Mas eu volto a frisar, eu não defendo o repertório de trazer repertório filosófico ou da parte da história, né? Ou da literatura ou série de televisão. Acho isso uma profunda bobagem, porque isso é pro Enem, não é para concurso público. Você pode usar, não é proibido, mas eu vou mostrar para o Sebrasp que esse repertório que você está buscando, ele está muito mais ligado a um fato, a um acontecimento, do que um repertório filosófico. É isso que você tem que estar ligado. Então acompanha o tio agora aqui, ó. Primeiro desenvolvimento. Deixa eu botar a tela cheia que eu estou atrapalhando vocês aqui. Olha lá, primeiro desenvolvimento, legal? A princípio, inicialmente, em primeiro lugar, qualquer elemento coesivo aí vai ser válido, legal. Eu botei a princípio, que quer dizer inicialmente, tá? A começo de conversa. Todo e qualquer trabalho preventivo e repressivo, esse é meu tópico frasal, uma linha e meia, 2 linhas, eu já estou dizendo o que eu vou abordar nesse parágrafo, ó, preventivo e repressivo, esfrega na cara do avaliador que você está abordando o tópico que está sendo pedido, tem que esfregar na cara do cara. Desses agentes, quais agentes? A polícia militar, dos policiais militares, exige o cuidado com os direitos humanos. É isso que é a ligação essencial, né? Então, preventivo, repressivo, direitos humanos, policial militar, todos os elementos estão postos. Por isso, coesão textual, intraparágrafos, dentro do parágrafo, pelo menos em cada parágrafo tem que ter esse elemento coesivo. A mudança da cultura, estou usando aquilo que está lá no texto de apoio, ó. A mudança da cultura da repressão ligada à eliminação do infrator é fundamental. Sabe-se que a ação policial, no calor da hora, por agir diretamente em meio violento, pode gerar mais violência. Ponto. Você está vendo? Frases curtinhas. Ó. Agora presta atenção. Você está vendo que eu estou só abordando, buscando a progressão semântica dentro de uma ideia. Então eu estou dizendo, eu estou tentando mostrar que é preciso respeitar os direitos humanos, mesmo diante de situações de estresse da polícia militar, situações complexas. Então agora eu fiz a afirmação e agora olha o que eu vou fazer ali, ó. As recentes tragédias de mortes de jovens nas escolas é um bom exemplo disso. Agora eu vou dar exemplo. Esse é o repertório. Ou seja, o repertório que eu estou trazendo aqui é um exemplo de um fato que aconteceu. Esse é o meu repertório. A minha leitura de mundo, o factual, o que está acontecendo na sociedade é um repertório. Então, muito mais pertinente é você trazer um exemplo concreto da realidade, porque esse é mais fácil de você encaixar no tema que está sendo proposto do que você trazer um repertório distante da história. Por exemplo, poderia trazer a Revolução Francesa, porque ela está ligada a direitos humanos, isso é um bom repertório, mas que volta eu vou ter que fazer para conseguir ligar a Revolução Francesa a esse problema aqui dos direitos humanos e do trabalho diário do policial militar. Eu vou ter que gastar muitas linhas para isso. Então é mais fácil eu trazer um exemplo concreto da realidade recente, o que também é um repertório. Muito mais produtivo, gente, muito mais fácil de lidar com isso. Vamos lá. Diante de tanta violência contra crianças indefesas, o agente público, soldado, policial militar, deve estar preparado para enfrentar os excessos. Essa provação é constante no trabalho desses órgãos do Estado. Quais são os órgãos do Estado? A polícia militar. Então, diante de situações complexas, e aí eu dou o exemplo, ele tem de saber respeitar os direitos humanos. Então, eu levanto a ideia e depois eu dou o exemplo completinho aqui, estou pronto para tirar a nota máxima 4 nesse tópico aí. Vocês estão entendendo? Vamos lá, segundo desenvolvimento. No entanto, elemento de coesão que vai dar destaque, as polícias militares possuem tarefas que vão além disso. Disso o quê? Elemento de coesão, que foi dito antes, com 2 S's, lembra que retoma o antecedente, né? Então, super coesivo, eu fiz uma frase ponte agora, ligando o que está no primeiro desenvolvimento para o segundo desenvolvimento, técnica de texto, ó. É o caso de ações educativas. Agora eu vou usar a ferramenta Seja para dar dois exemplos, ó. O Seja que é a alternativa, né, gente? Seja porque são forças visíveis do Estado, peguei do texto de apoio, seja porque estão próximas do cidadão. Então, tá feito aqui, ó, tá tudo posto, ó. Nessa medida, a coesão textual são emblemáticas para mostrar a presença e importância do Estado na segurança da sociedade. A imagem da corporação de agente meramente repressor precisa mudar e, para tanto, implementar educação a exemplo de ações. Agora vem os exemplos, ó.
junto. Olha como exemplo dá mais concretude à ideia. Por isso que eles gostam de exemplos Sebrasp, por isso que é importante se dar o exemplo. Orientando o comportamento no trânsito conturbado dos grandes centros urbanos ou ainda as ações de autoproteção. Então, orientando para uma coisa ou para outra coisa. Estou dando exemplos. E aí tem que encerrar o parágrafo. Lembra que o parágrafo tem começo, meio e fim. Há um tópico frasal que inicia o parágrafo e uma conclusão. Com essa interação, qual interação que foi dita antes, coesão, estes agentes vão se mostrar solícitos e participantes da cidadania. Não é o que está dito no texto de apoio? Então está tudo posto aí, você não tem que inventar muita coisa não. Agora, vamos para a conclusão. O que eu guardei para a conclusão? Por último, os policiais militares, como parte integrante da comunidade, agora eu estou trazendo aquela ideia de que ele é parte integrante, também são sujeitos desses direitos humanos. Por isso, essas forças não podem ser vistas pela sociedade como algo à parte. Mas, sim, esse sim você bota entre vírgulas ou não coloca vírgulas, escolha, eu coloquei entre vírgulas para chamar atenção, constituintes da própria comunidade. E agora eu vou fechar com dessa forma. Dessa forma, a conquista da cidadania precisa ser feita por todos e para todos. Redondinha, todos os elementos, não tem magia nenhuma, não tem grande confusão. Então, o que você está observando? Tecnicalidade. Olha, primeira coisa, eu tenho que interpretar corretamente a proposta, construo o banco de ideias, planejo o que eu vou colocar em cada desenvolvimento, reservo uma ideia boa para a conclusão, depois eu monto a introdução. Inclusive, tem alunos que gostam de montar a introdução depois que fizeram os parágrafos de desenvolvimento. Legal. Então, o que você tem? Você tem uma redação muito bem planejada, muito simples, com elementos coesivos e cada abordagem, cada parágrafo de desenvolvimento pega um tópico de abordagem e procura desenvolver dando exemplos. Então aqui você tem uma redação emblemática para você chegar no grau de excelência. E não tem nada de especial, gente, isso é técnica. Agora, torno a lembrar aos senhores, né, que não adianta a gente ficar conversando esse blá 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 se você não praticar a redação. E é por isso que o Prof tem o seu Classroom, uma sala de aula virtual com os temas de redação, inclusive com esse aqui que é o tema 7 da minha sala virtual, em que você vai fazer o tema, fotografar o tema com seu celularzinho, manda para o prof, manda para a minha sala de aula, eu corrijo na sala de aula, depois eu faço o quê? Vou chamar você para um bate-papo aqui, a gente vai ficar 50 minutos, 40, 50 minutos, uma hora, conversando sobre a sua redação e eu mostrando os erros que você está cometendo. Por quê? Porque na próxima redação você vai ter uma tarefa, que é não cometer aqueles erros que eu apontei. Aí a gente vai escadinha, subindo degrau por degrau, até chegar ao nosso grau de excelência. Então, com isso, eu, com 4, 5, 6 redações e recorreções, porque a gente vai recorrigir, eu vou mandar, não gostei, vou ter que fazer de novo isso aqui, aquilo ali, a gente consegue chegar a grau de excelência com mais facilidade, mas tem que ser um trabalho individual, senão a coisa não rola. E é um trabalho didático, eu não vou dar esqueleto pronto para você não, né? Eu estou dando exemplo para você saber como é que funciona o planejamento, mas o planejamento, a organização das ideias e a ligação, uma coisa levando a outra, que a gente chama de progressão semântica, é que é fundamental. Então você precisa conhecer esses conceitos e essa maneira de trabalhar. É assim que a gente trabalha em sala de aula, é assim que eu trabalhei minha vida inteira em sala de aula com meus alunos lá no ensino médio, preparando para vestibular. Fica do ladinho do aluno e vai construindo ideia por ideia, fazendo ligação por ligação. Então, dessa forma, a gente consegue sim uma boa redação, mas é preciso praticar. Não tem outra solução a não ser essa. Manda seu recadinho aí, as suas dúvidas, veja se você curtiu e vamos lá, tamo junto preparando vocês para essa prova aí. Abração!